como a ciência arruinou a descoberta de vida extraterrestre, o caso do planeta K218b. A crença de que não estamos sozinhos no universo é uma das ideias mais persistentes da história humana. Filósofos da Grécia Antiga já especulavam sobre a pluralidade dos mundos, e astrônomos da Idade Moderna propuseram modelos cósmicos que admitiam a existência de outros planetas habitáveis. Ao longo dos séculos, a ciência evoluiu, abandonando hipóteses baseadas na imaginação e passando a basear suas afirmações em dados empíricos e observações sistemáticas. No entanto, esse avanço técnico, que possibilitou observar planetas distantes com precisão sem precedentes, também trouxe consigo um paradoxo. Quanto mais sofisticados se tornam os instrumentos e os critérios científicos, mais difícil parece ser aceitar qualquer indício de vida extraterrestre como uma evidência válida. O caso do planeta K218b é, nesse sentido, paradigmático. Ele ilustra como a ciência contemporânea, ao mesmo tempo que habilita a investigação da vida além da Terra, também impõe barreiras conceituais e metodológicas que impedem que qualquer descoberta seja assumida como definitiva. K218b foi descoberto no ano de 2015 pelo telescópio espacial Kepler, um instrumento projetado para identificar exoplanetas por meio do método de trânsito, ou seja, observando a diminuição do brilho de uma estrela quando um planeta passa à sua frente. Localizado a cerca de 120 anos-luz da Terra, na constelação de Leão, o planeta rapidamente atraiu atenção por reunir algumas características consideradas promissoras. Com uma massa aproximadamente 8 vezes maior que a da Terra e um raio cerca de 2,5 vezes superior, K218b foi classificado como um subnetuno, um tipo de planeta gasoso menor que Netuno, mas maior que a Terra. Ele orbita uma estrela anã vermelha, denominada K218, dentro da zona considerada habitável, uma faixa em que as temperaturas poderiam permitir a existência de água líquida, elemento fundamental para os processos biológicos como os conhecemos. Essa informação por si só já posicionava o planeta como um objeto relevante para os estudos de astrobiologia. Mas os avanços vieram nos anos seguintes. No ano de 2019, o telescópio espacial Hubble detectou vapor de água na atmosfera do planeta. Em 2023, o telescópio James Webb identificou, com precisão superior, a presença de dióxido de carbono e metano. Esses gases, quando detectados em proporções específicas, podem ser indicadores de processos químicos complexos, alguns dos quais associados à presença de vida. No entanto, a maior polêmica surgiu em 2025, quando uma equipe da Universidade de Cambridge anunciou que havia identificado, na atmosfera do planeta, sinais de dimetilsulfeto, um composto orgânico produzido quase exclusivamente por seres vivos na Terra, sobretudo fitoplâncton marinho. A partir desse momento, surgiu a possibilidade real de que estivéssemos diante do primeiro biosinal concreto fora da Terra. A descoberta deveria ter provocado uma comoção científica e social, mas, surpreendentemente, o que se viu foi um movimento contrário. Vários especialistas manifestaram ceticismo imediato. A significância estatística da observação foi considerada baixa, em torno de 3 sigma, o que significa uma chance de cerca de 99% de confiabilidade, mas ainda abaixo do padrão de 5 sigma exigido para alegações definitivas na física de partículas, por exemplo. Além disso, modelos teóricos alternativos foram rapidamente mobilizados para contestar a interpretação dos dados. Alguns sugeriram que o dimetilsulfeto poderia ser gerado por processos abióticos em atmosferas ricas em hidrogênio ou por atividades geológicas específicas. Essas hipóteses, embora não tenham base empírica sólida no caso específico de K218b, foram consideradas suficientes
para enfraquecer a hipótese biológica. A postura da comunidade científica foi de contenção, de defesa da prudência metodológica e de adiamento do debate. Na prática, o efeito foi o de neutralizar o impacto da descoberta. Para entender esse movimento, é preciso considerar o ethos da ciência moderna. Desde o Iluminismo, a ciência se consolidou como um campo que rejeita o dogmatismo e exige provas rigorosas para qualquer afirmação. Esse compromisso com a objetividade foi essencial para separar o conhecimento confiável da superstição e da especulação. No entanto, quando aplicado ao estudo de fenômenos distantes, inacessíveis à experimentação direta, esse rigor pode se tornar um obstáculo. No caso da astrobiologia, não é possível repetir experimentos ou observar diretamente os processos biológicos em exoplanetas. Tudo o que temos são sinais espectrais, interpretações estatísticas e analogias com a Terra. Essa limitação metodológica coloca os cientistas diante de uma escolha difícil. Ou eles aceitam trabalhar com hipóteses plausíveis baseadas em padrões terrestres, ou rejeitam sistematicamente qualquer possibilidade que não atinja um nível de certeza inatingível. A escolha pelo segundo caminho, embora compreensível do ponto de vista do rigor, tem consequências negativas para o avanço do conhecimento. Ela impede que o campo se desenvolva em direção a uma nova epistemologia, mais adaptada à investigação de sistemas planetários distantes. Além disso, a ciência contemporânea parece desprezar as dimensões simbólicas e culturais de suas descobertas. A confirmação de vida fora da Terra teria implicações profundas para nossa compreensão do universo, da vida e de nós mesmos. Não seria apenas uma descoberta científica, mas uma transformação de paradigma com efeitos sociais, filosóficos e até teológicos. Ao ignorar essa dimensão, a ciência se limita a uma postura tecnocrática, descolada das expectativas e inquietações da sociedade. Historicamente, a relação entre ciência e vida extraterrestre foi marcada por altos e baixos. No século XIX, acreditava-se que Marte abrigava canais artificiais e, possivelmente, vida inteligente. No século XX, a busca por inteligência extraterrestre ganhou força com os programas de escuta de sinais de rádio, como o Projeto SETI. No entanto, todos esses esforços foram inconclusivos, o que contribuiu para um certo ceticismo institucionalizado. A descoberta de exoplanetas habitáveis nas últimas décadas reacendeu a esperança, mas o ceticismo permaneceu como norma. O caso de K218b não é o primeiro, mas talvez seja o mais simbólico da tendência científica de se autocensurar diante de indícios que desafiem o paradigma vigente. O telescópio Kepler, responsável pela descoberta de milhares de exoplanetas, operou de 2009 até 2018. Ele utilizava o método de trânsito para identificar planetas pelo escurecimento periódico de suas estrelas. O telescópio Hubble, lançado em 1990, ainda hoje oferece dados valiosos sobre atmosferas planetárias, especialmente em comprimentos de onda do ultravioleta ao visível. Já o telescópio James Webb, lançado em 2021, foi projetado com tecnologias infravermelhas de alta sensibilidade, capazes de analisar a composição química de atmosferas com detalhes nunca antes alcançados. Esses avanços técnicos são notáveis, mas também revelam a contradição. Quanto mais complexo é o instrumento, mais exigente se torna a análise dos dados. Isso cria um ciclo em que todo sinal promissor é imediatamente diluído em incertezas estatísticas, interpretações alternativas e exigências de confirmação futura. Outros planetas também apresentaram características intrigantes. TRAPPIST-1e, um sistema com 7 planetas do tamanho da Terra, 3 dos quais estão na zona habitável, foi inicialmente saudado como candidato a abrigar vida. Mas, como sempre, a ausência de sinais inequívocos e a dificuldade de observação levaram a um esfriamento das expectativas.
Próxima B, o planeta mais próximo da Terra em outra estrela, também está na zona habitável, mas sua estrela emite flares que provavelmente tornam a superfície hostil. Assim, qualquer possibilidade real de vida é sempre acompanhada de um mas, uma ressalva que adia indefinidamente a aceitação de qualquer hipótese não ortodoxa. No fundo, a postura científica atual reflete um medo institucionalizado de estar errado. A possibilidade de anunciar uma descoberta e, posteriormente, ter que recuar é vista como uma ameaça à credibilidade. No entanto, essa visão ignora que o próprio processo científico é, por definição, provisório. Toda afirmação está sujeita à revisão. Fugir desse risco, exigindo graus de certeza que beiram o impossível, paralisa o avanço do conhecimento. No caso de K218b, a escolha por ignorar o dimetilsulfeto como um possível biosinal é mais política do que científica. É uma decisão baseada em um medo de consequências e em um apego excessivo a padrões metodológicos pensados para contextos completamente distintos. A ciência precisa ser capaz de reconhecer sua própria rigidez e adaptar seus critérios às características do objeto investigado. Em vez de exigir que o universo se comporte como um laboratório terrestre, é preciso desenvolver uma epistemologia do distante, capaz de trabalhar com graus de plausibilidade, com margens de incerteza e com a complexidade dos sistemas planetários. Isso não significa abandonar o rigor, mas sim redefinir o que significa evidência em contextos onde a experimentação direta é inviável. A descoberta de vida extraterrestre, mesmo que microbiana, teria um efeito catalisador sobre diversas áreas do saber. A filosofia precisaria revisar sua antropocentricidade. As religiões teriam que lidar com uma nova cosmogonia. A política global poderia ser reconfigurada em torno de uma nova consciência planetária. A biologia seria forçada a rever os limites da definição de vida. E a psicologia humana, tão acostumada a se ver como centro do cosmos, teria que lidar com o colapso dessa ilusão. Ao recusar-se a admitir essa possibilidade, a ciência está, na prática, adiando uma transformação inevitável. Portanto, é razoável afirmar que a ciência, tal como estruturada hoje, arruinou a descoberta de vida extraterrestre no caso de K218b. Não porque os dados fossem insuficientes, mas porque os critérios de validação foram elevados a um patamar inalcançável. Em nome do rigor, sacrificou-se a ousadia interpretativa. Em nome da cautela, perdeu-se a oportunidade de abrir um novo horizonte de investigação. O universo não espera nossas confirmações estatísticas. Ele existe com ou sem nossa aprovação metodológica. E talvez já tenhamos visto, no espectro silencioso de um planeta distante, o primeiro aceno de outra forma de vida. Mas escolhemos o silêncio, quando deveríamos ter escutado.